Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição, e no episódio de hoje um tema que é de Constituição, evidentemente, mas não necessariamente sobre o Supremo, sobre o Tribunal Superior Eleitoral, as eleições deste ano, e inteligência artificial, integridade digital, relação das plataformas com as eleições, fake news, todos esses temas que parece que só o Judiciário consegue regular e o Congresso Nacional ainda caminha de lado. Para falar sobre esses tantos temas, a gente chamou hoje aqui um time, alguns pesquisadores que vão reforçar o nosso time do Sem Precedentes e que estiveram no Comitê de Estudos sobre Integridade Digital e Transparência das Plataformas de Internet no processo eleitoral. Esse comitê foi criado pelo TSE, e esses pesquisadores deram contribuições para o tribunal escrever uma resolução que ainda não foi publicada, a gente ainda não sabe os termos exatos dela, mas esses pesquisadores que estão aqui conosco foram responsáveis por dar algumas das contribuições para o TSE fechar esse texto. Estão aqui comigo o Francisco Brito Cruz, o Chico, do Internet Lab, diretor executivo do Internet Lab, a Clara Iglesias Keller, que já é de casa também, do Instituto Weizenbaum, líder de pesquisa do Instituto Weizenbaum, e a Laura Schertel Mendes, professora do IDP, e é aqui da Universidade de Brasília também, e a Juliana Cesário Alvim, do nosso time, está aqui comigo para levantar a bola para essas pessoas que sabem tudo e mais um pouco do assunto que a gente vai tratar hoje. Laura, eu queria começar com você, te perguntando sobre com que cenário vocês se depararam para dar essas contribuições para o TSE, porque nós tivemos eleições já no passado, não com muitos mecanismos de utilização de inteligência artificial, mas sim com muita proliferação de fake news, uso das plataformas de forma até indevida, e com o TSE tentando fechar as portas, regular isso de alguma forma. Então, queria que você começasse descrevendo para a gente que, assim, na primeira reunião do comitê, vocês olharam, sabiam o que tinha acontecido nas últimas eleições e sabiam, imagino, o que enfrentar. Que cenário era esse com que vocês se depararam, portanto? Bom, muito obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui nesse podcast. Queria também cumprimentar a Juliana, meus amigos Clara e Francisco. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante que está na ordem do dia, né? Bom, acho que essa pergunta sobre diagnóstico ela é muito importante, Felipe. E talvez eu começaria dizendo que o tribunal tem aprendido, e eu acho que todos os pesquisadores também dessa área, quando a gente fala dessa área digital, a gente percebeu que a integridade da informação, né, que é como a informação circula na sociedade, como a informação circula, é criada, disseminada e consumida e acessada na esfera pública, ela interessa muito para a integridade eleitoral. A gente está falando de dois conceitos que estão muito interligados: a integridade da informação e a integridade do processo eleitoral. E eu acho que esse é o nosso ponto de partida. E como você muito bem colocou, parece que o mundo todo tem debatido isso, né? A gente está falando em um momento em que tem mais de 60 países que vão participar de processos eleitorais, a metade da população mundial também adulta vai votar esse ano. E a grande discussão é olhar, talvez, os últimos 10 anos em especial, talvez um pouco menos, os últimos 8 anos, e perceber que, de fato, essa integridade da informação, essa esfera pública digital, ela não tem funcionado como a gente esperava, né? A gente tem um processo de, muitas vezes, uma indústria da desinformação, a gente tem pouca transparência sobre como as informações são disseminadas, por que alguns conteúdos viralizam e outros não. A gente tem uma esfera pública também, não apenas digital, mas algoritmizada, que as recomendações que são feitas para cada um de nós, quando a gente está nas nossas redes sociais, elas são recomendações que a gente não também é difícil entender por que alguns conteúdos são mais recomendados do que outros, né? Então há todo um debate hoje, inclusive acadêmico, para entender
como essa esfera pública funciona, essas esferas públicas, como essa informação circula e mais, como trazer essa integridade de fato informacional. Isso significa que, e aí eu posso citar aqui algumas conferências importantes que foram feitas, por exemplo, a conferência da Unesco sobre Internet for Trust, falando de confiança. Essa conferência foi fundamental, foi no ano passado em Paris, Felipe, mostrando que há uma grande desconfiança hoje nesse ambiente digital. E a Unesco, que é exatamente, digamos, talvez uma das principais vozes de liberdade de expressão, dizendo, olha, a internet, que era um ambiente para que a gente ampliasse a liberdade de expressão, ela se tornou exatamente o contrário. Então, nessa conferência mundial, falou-se muito em perseguição contra jornalistas, contra mulheres, né? Isso no ambiente eleitoral é ainda mais grave, porque você tem não só eu diria, você pode ter uma manipulação da vontade do eleitor, por um lado, mas você pode ter também a mitigação e a diminuição da participação de determinados grupos, né? Então, eu acho que o contexto é esse contexto em que há uma desinformação ou a campanha de desinformação que nós vivenciamos, então acho que isso não é uma novidade para ninguém, né? Há uma reflexão acadêmica também, institucional, internacional sobre isso, e o contexto talvez aqui terminando esse diagnóstico, pensando, bom, quais são as ferramentas que nós temos digamos, para combater esse cenário, né? E eu acho que as ferramentas, elas estão muito ligadas, se a gente for olhar outras normas. Então, a própria Unesco, nessas diretrizes, quando ela soltou as diretrizes derivadas dessa grande conferência, tem um capítulo só para eleições, dizendo, olha, novos instrumentos têm que ser utilizados. A gente tem o Digital Service Act na Europa, o Online Safety Act no Reino Unido, né? Então, novas regras têm, digamos, sido aprovadas para que a gente tenha uma repartição de responsabilidades entre todos os atores do ecossistema. Então, acho que esse, digamos, é um diagnóstico. E só para terminar, o outro elemento desse diagnóstico é quando a gente pensa na IA, na introdução. Se você vê que esse cenário já não é um cenário, digamos, talvez positivo, né, para a integridade eleitoral, para a integridade da informação, quando a gente pensa na inteligência artificial generativa, que torna a escala muito maior, torna mais barato você produzir a desinformação, e a velocidade também com a qual isso é disseminado, eu acho que isso mostra que a gente poderia ter a tempestade perfeita, né? E isso acho que certamente mostra, então, mostrou a necessidade do tribunal de agir e se preocupar tanto com esse tema. Clara, você também fez parte do comitê e você é já da nossa casa aqui. Então, eu vou trapacear, vou querer que você também, como parte do comitê, que viu todas as discussões de dentro, participou de todos os debates e deu também suas contribuições, levante a bola aqui, para você também nos questionar o Chico e a Laura sobre a sua visão também, as suas dúvidas sobre esse processo, sobre a regulamentação que está sendo feita pelo TSE. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Felipe, pelo convite. Oi, Juliana, Chico, Laura, é um grande prazer estar aqui com vocês para debater esses temas. Eu vou aceitar esse convite, Felipe, para pousar de entrevistadora, mas é claro, eu vou ter que dar um pitaco antes, vocês sabem que eu não resisto. Porque quando você... inclusive, eu estava assistindo ontem a sessão, a Laura estava falando da introdução da IA agora de uma forma, depois da expansão da IA generativa, a gente vem com as nossas primeiras eleições em que ela está hiper implementada, e aí o ministro Alexandre de Moraes usou uma metáfora que eu anotei aqui, que nessas eleições as fake news e as milícias digitais estão anabolizadas pela IA. Se preparem que eu anotei várias metáforas do julgamento e vou ficar lançando elas ao longo da gravação. Mas quando a gente fala de diagnóstico, serei breve. Eu penso em duas coisas, em primeiro lugar. A primeira delas sendo o fato de que a gente tem um país que lida com a desinformação como uma prática comunicacional e como, na minha opinião, também uma ação política amplamente difundida pelo menos desde 2018, e a gente não teve um avanço institucional no legislativo, né, em outras frentes, suficiente para conter, né, essas ondas, essa difusão dessas práticas. Tivemos as eleições de 2018, presidenciais, de 2022 também,
muito marcadas, né, em 2022, principalmente pelo ataque à urna eletrônica, às instituições democráticas, prática de desinformação by the book, né, enfraquecendo a confiança nas instituições e tudo mais. E a despeito disso, a gente não avançou no legislativo, a gente pouco avançou no executivo, até com aquelas medidas mais voltadas para a educação e tudo mais, né? A gente vê uma limitação aí de até onde isso vai. E, nesse contexto, a gente tem o Poder Judiciário, que do lado do STF tem, né, o mandato indiscutível de deliberar o escopo da liberdade de expressão, e no caso do TSE tem essa instituição com funções híbridas aí, né, e que tem que cumprir o seu papel. E cumprir o seu papel, nesse caso aqui, quer dizer, vamos tentar, né, vamos adaptar os imperativos do período eleitoral, a regulação eleitoral, para esse paradigma tecnológico, esse paradigma informacional aí, que a Laura descreveu também. Então, a primeira coisa que eu penso é isso, a gente tem um país em que a gente não consegue avançar em outras frentes e a gente tem aí o judiciário cumprindo o seu papel. Claro que com as suas limitações, a desinformação é um fenômeno hipercomplexo, que demanda ação política de várias frentes diferentes, mas a gente tem essa aí, pelo menos, avançando. E outra coisa que me ocorre é que tem também um contexto desse passo do tribunal em relação à sua própria jurisprudência e seu próximo histórico recente. E essa bola eu levanto para o Chico, porque eu sempre falo para todo mundo que ele conhece muito a história do TSE, principalmente dos últimos 15, 20 anos. E eu queria perguntar para ele, na verdade, como que ele vê esse movimento de agora do tribunal, considerando o seu histórico dos últimos 15, 20 anos. Obrigado pela pergunta, Clara. Realmente, pensar sobre isso é bem interessante, porque esse é só mais um capítulo dessa história, né, do tribunal, né, esse que a gente está vivendo agora, né. Eu acho que 2018 foi uma eleição que despertou o tribunal para o tema da desinformação. E talvez a gente possa colocar ela como um marco, né? O tribunal mudou muita postura a partir de 2018. Já em 2019, a gente teve a proibição dos disparos em massa, né, que o tribunal colocou em resolução, né? Isso já foi um sinal de que o tribunal estava mais disposto a inserir inovações nas suas resoluções, independentemente do avanço de propostas legislativas, né? Eu, inclusive, no Internet Lab, a gente fez parte dessa história, levando essas contribuições para as audiências públicas, para as consultas públicas do tribunal, o que é uma prática, inclusive, muito salutar, né? Não é só de comissões como a nossa que o tribunal se alimenta, né? Mas se alimenta também das contribuições da própria sociedade com instrumento de participação social. Mas, enfim, em 19 teve a proibição dos disparos em massa, e aí, já na eleição de 20, o tribunal estava mais atento, né? Tentou, inclusive, chamar as plataformas para começar a desenvolver esses tais acordos de cooperação, né? Que são instrumentos, vamos dizer assim, um pouco mais voluntários de tentar entrar em diálogo com as plataformas digitais e com essas empresas para garantir, enfim, canais de denúncia ou outras ferramentas de atuação para garantir a integridade eleitoral. Passamos por 20, 21. Em 21, já teve outras inovações importantes, por exemplo, a proibição explícita de contratação de influenciadores, né? Enfim, colocando essa contratação como uma das modalidades de propaganda eleitoral paga proibida, né? Perante o tribunal. E aí a gente chega em 22 com a história que a gente sabe que a Laura e a Clara comentaram, né? Uma eleição muito difícil de passar e com essa marca do ataque ao sistema eleitoral. E nisso, acho que o tribunal, inclusive, deu passos durante a eleição, né? A gente teve uma resolução editada pela presidência do TSE que, vamos dizer assim, trouxe o tema do poder de polícia, né? Inovou em uma série de sentidos, e eu diria, na minha opinião, inovou a partir de uma urgência super relevante, né? A gente estava passando por um momento muito delicado mesmo. Mas aí a gente chega em 2023 com outras novidades e com o tribunal ainda mais disposto, né, para inovar. E aí, do ponto de vista da interpretação desse processo, quero encerrar aqui lançando mão de quais são os fundamentos jurídicos para o tribunal fazer isso, né? Porque tem fundamento jurídico para o tribunal fazer isso. Eu diria que assim, o principal deles, que às vezes passa um pouco desapercebido, é a própria lei eleitoral.
O artigo 57J da lei eleitoral diz que o Tribunal Superior Eleitoral pode editar resoluções conforme as tecnologias se inovem, né? É um artigo super amplo que garante poderes regulamentares ao tribunal e que, na minha opinião, está na base dessas inovações, né? E eu acho muito bom que esse artigo exista, inclusive, porque, na prática, a tecnologia vai mudar mesmo, né? Vai ter novidade. E se o tribunal não tiver poder de lidar com essas novidades quando elas aparecerem, a gente vai estar descoberto, eventualmente, né? Para conseguir criar regras específicas, né? É para isso que uma resolução serve, né? Para especificar o que está na lei. A gente não vai ficar mudando a lei todo ano, né? Mesmo que o parlamento tente, todo ano ímpar, mudar a lei eleitoral. Mas, de toda forma, essa já é um primeiro fundamento. O segundo fundamento foi expresso pela decisão do ministro Luiz Edson Fachin, relatada por ele, né? Que declarou a constitucionalidade dessa resolução de 2022 sobre o poder de polícia, né? Nela, o ministro Fachin fala, olha, o tribunal tem poder de editar resoluções, especificamente, é um poder derivado da sua necessidade de combater o abuso e o uso indevido de meios de comunicação. Isso está na base dessa decisão do Fachin, que vamos dizer assim, declarou que esse movimento do tribunal, durante as eleições, de fazer uma resolução para atacar um problema urgente, é um movimento legítimo, né? Então, isso já é uma segunda base. Ele não está falando do 57J da lei das eleições, mas ele está falando da lei das inelegibilidades, né? A lei complementar 64. E eu acho que os últimos fundamentos que a gente vê são esses fundamentos que a ministra Carmen Lúcia colocou no seu voto sobre as resoluções desse ano, né? Trazendo, por exemplo, a ideia de função social da empresa para justificar uma série de possíveis inovações, né? Dizendo que as plataformas, por exemplo, devem ter uma série de obrigações derivadas, né, da proteção constitucional à função social da empresa. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Quais são os fundamentos para o tribunal desse espaço? Porque o tribunal não está dando esses passos no vácuo, né? Ele está dando esses passos trazendo uma série de conceitos jurídicos que talvez estivessem um pouco empoeirados há uns 5 anos atrás, mas que merecem ser renovados, né, e revisitados nos dias de hoje. Talvez no vácuo, né, Chico, não no vácuo de poder institucional e poder legal de fazer isso, mas no vácuo de outros poderes, né, porque eu me recordo de toda a pressão que houve, né, de todo o trabalho de convencimento dos ministros do TSE para que o Congresso aprovasse algo até as eleições passadas, e isso não foi possível, né? Não foi possível, a gente pode depois discutir aqui por que não foi possível, mas o TSE também me recordo que quando o Congresso Nacional permitiu propaganda nas redes sociais, a gente foi ao TSE perguntando como é que vocês estão se preparando, e eu lembro de ter ouvido de uma das pessoas dizendo o seguinte, não, é a mesma coisa, porque a gente já está acostumado com campanha com SMS, e aí eu percebi que haveria uma dificuldade muito grande do tribunal naquele momento. E acho que o tribunal vem se desenvolvendo muito rapidamente, né, para tentar enfrentar isso, e essas resoluções, inclusive com poder de polícia, né, Chico? É assim, a tentativa do TSE de agir rapidamente para resolver esse problema. Mas queria passar a palavra para a Juliana, porque eu já tenho 1 milhão de perguntas aqui, Juliana, mas eu quero que você comece, por favor, o nosso questionário. Obrigada, Felipe, por deixar eu passar na frente aqui nas perguntas. E poder, assim, usufruir dessas presenças aqui tão ilustres. Então, agradeço muito, Clara, Laura e Chico. Obrigada por estarem aqui com a gente. Então, vou começar perguntando especificamente sobre a resolução que foi aprovada e sobre as medidas, né, que estão incluídas na resolução. Pelo que eu entendi, são 2 conjuntos de medidas, né? Um direcionado aos próprios magistrados e magistradas eleitorais, né, para lidar, poder fazer valer o seu poder de polícia e poder lidar com esses problemas, esses obstáculos, e algumas medidas voltadas para os próprios provedores, né? Então, eu queria entender um pouco, se vocês pudessem comentar sobre esses mecanismos, como é que eles funcionam e qual a importância deles, no que eles avançam com relação ao que a gente já tinha. Posso comentar aqui? Vamos lá, Juliana. Acho que tá bom, obrigada, Felipe. Vamos lá, a gente não tem o texto, né, Juliana? Então é difícil falar dos dispositivos de uma forma geral. Eu vou falar um pouco de uma forma específica. De uma forma mais geral,
eu acho que dá para perceber que o tribunal buscou enfrentar esse fenômeno da integridade da informação na sua totalidade, ou seja, a gente tem que pensar como essa informação ela é criada, como ela é disseminada e depois como ela é consumida. Quando a gente fala da criação, a gente está falando hoje, especialmente dos sistemas de IA generativa, né, que podem criar informações. A gente fala de deepfakes também, que você pode ter uma clonagem da voz, uma clonagem da imagem, e você pode ter, inclusive, vídeos, né, que reproduzem quase na sua perfeição a realidade. E isso acho que causando uma confusão muito grande. E aí eu falo confusão porque ela pode nos gerar uma falta de confiança, e acho que esse é o problema da integridade. Ela é uma falta de confiança porque você passa a duvidar até daquilo que é verdadeiro, né? Acho que essa que é a grande ironia. Não só a gente fica sem saber o que é, bom, será que esse vídeo é falso ou não é? Mas um fato verdadeiro você também pode passar a gerar dúvidas em relação a ele. Então, acho que pensando nessa geração da informação, e pensando já na primeira versão da resolução que foi colocada em consulta pública, fica claro que o tribunal tentou, então, atuar e colocar mais transparência para aquelas informações que são geradas por meio de IA. E eu acho que esse foi um passo importante, né? Você rotular, você deixar claro que aquele anúncio, que aquela propaganda política teve um uso intenso da inteligência artificial, isso a gente já tem uma literatura grande internacional mostrando que essa transparência é fundamental. Então, talvez acho que esse seria o primeiro elemento que eu destacaria. O segundo elemento que eu destacaria, agora já não olhando na criação da informação, mas a disseminação da informação, é que o tribunal ele passou a olhar um ator que não era olhado, né? Que são as plataformas, que são os provedores de aplicação. Esse é um dado interessante, porque acho que aquele déficit normativo que a Clara comentou, eu acho que onde ele fica mais claro, né? Nós não temos uma regulação de conteúdo, apesar do tribunal, apesar do TSE ter digamos, incentivado tanto e pedido por essa regulação ao longo do ano passado. E nós não temos essa regulação de plataformas, que está sendo discutida no 2630, nós não temos uma regulação da moderação de conteúdo. E eu acho que esse elemento da disseminação da informação, ela é tão relevante quanto o outro. Porque que diferença, né? Qual que é o impacto que, quando uma pessoa produz uma peça, ainda que, digamos, uma deepfake, essa peça, a relevância está na circulação, né? Se essa propaganda vai circular ou não vai, isso é tão determinante quanto a sua criação, né? Ela é tão relevante quanto a sua criação. E aí eu acho que, então, o tribunal, ele avança nessa direção de repartir melhor as responsabilidades nesse ecossistema. Então, trazendo mais responsabilidades também para esses atores. E aí eu vou citar especialmente uma, que é a biblioteca de anúncios, né? Isso é algo que as plataformas já fazem, algumas plataformas já fazem, e ficou claro também, digamos, na resolução e nos debates, que é fundamental você ter essa biblioteca. Do contrário, a gente não consegue saber o que... É impossível você observar digamos, esse ecossistema, né? Quais informações estão circulando? O que é recomendado para mim? O que é recomendado para você? Né? O que os alemães chamam muito de observabilidade. Eu preciso conseguir observar. E a única forma de observar é a gente ter uma biblioteca como essa. E como eu disse, acho que isso, no fim, o tribunal optou por regular e colocar como obrigação algo que algumas plataformas já vinham fazendo. Laura, eu queria só completar um ponto que você estava mencionando com uma pergunta. Você falou aqui de inteligência artificial e da responsabilidade das plataformas, mas tem algo novo que foi sugerido sobre retirada de conteúdo? E eu repito, né, como a gente ainda não tem acesso à resolução, nós estamos falando sobre o que está lá, mas vocês fizeram no comitê alguma proposta que foi além do que nós já tínhamos no TSE sobre retirada de conteúdo e responsabilidade das plataformas? Tinha uma proposta, Felipe, na resolução que foi colocada para consulta pública, que era uma proposta de cessação digamos, de danos nos casos de deepfakes, ou seja, quando você tem uma deepfake e que, na verdade, já viola, já é algo ilícito, né? Quando você tem, digamos, um fato descontextualizado ou sabidamente inverídico, isso já são os termos utilizados na lei eleitoral, isso já é, digamos, ilegal. E aí entendia-se que quando houver uma notificação,
portanto, então haveria cessação de danos, esse conteúdo deveria ser retirado. Essa foi a proposta que foi colocada em consulta pública. Eu não sei qual foi o desenvolvimento disso, né? A gente sabe que o tribunal recebeu cerca de 900 contribuições para as 11 resoluções, e metade delas foi para a resolução de propaganda. Então, exatamente os outros, se tem outras retiradas de conteúdo, de uma forma mais geral, eu não tenho conhecimento. O que eu acho que dá para dizer é que eu acho que esse é um caminho sem volta, tá, Felipe? A ideia de que você tem que ter mais responsabilidade na cadeia, né? E que a disseminação, a amplificação, ela é tão relevante quanto a criação do conteúdo, quanto responsabilizar o anunciante. Eu acho que esse é um caminho sem volta. O que a gente pode discutir, e infelizmente a gente acabou não conseguindo discutir isso no 2630, né? Como você falou, o debate acho que foi um pouco interditado. E talvez a gente esteja chegando um pouco tarde nesse debate. Talvez a resolução do TSE seja uma oportunidade para a gente debater essa calibragem, né? Ele foi nessa direção dessa repartição de responsabilidades. Isso é inovador. Acho que o tribunal inova nisso, e eu acho que inova no sentido de que eu até acho que não seria possível ver de outra forma. Acho que é um caminho sem volta, né? É o ator, se você pega, é o ator mais importante, ou um dos atores mais importantes nessa cadeia, né? Se é o ator mais importante, o ator com mais poder, é difícil você dizer que ele não tem responsabilidade, não tem deveres, né? Nos termos que o Chico tinha comentado. Então, eu acho que esse é um caminho sem volta. O que a gente pode discutir, eu acho que essa é uma oportunidade também da resolução, qual que é a calibragem desses deveres? Quais são esses deveres? Quando é que essa retirada tem que ser feita? Né? Agora, sem o texto, é difícil a gente discutir, mas eu acho que é uma oportunidade e é um momento importante para a gente fazer isso. Laura, eu acho, como você bem disse, não tem como a gente saber sem o texto, mas um ponto que a ministra Carmen Lúcia estressou durante o seu voto, e que eu acho que talvez esteja no mesmo âmbito ou se relacione com essa ideia, é quando ela fala da função social da empresa, e aí eu estou aqui citando, a propriedade obriga, para fundamentar a responsabilização dos provedores de aplicação que não fornecerem contas e conteúdos imediatamente em caso de risco grave. E os riscos que ela menciona durante seu voto são condutas antidemocráticas já tipificadas no Código Penal e discursos de ódio, racismo, etc. Então, enfim, claramente situações que podem impor um risco desproporcional à coletividade e à integridade física de grupos minoritários e tudo mais. Eu acho que talvez essa ideia que você coloca, que não a gente não está falando aqui de responsabilização civil, a gente está falando de cessação de danos, né? Acho que se relaciona um pouco com essa ideia. Uma coisa que eu ia acrescentar, quando você falou da biblioteca de anúncios, é que a gente estava conversando aqui antes, né? Tem 2 dispositivos que se relacionam com a ideia de repositórios que a ministra menciona no seu voto, que é essa biblioteca de anúncios, que a Laura já colocou muito bem, e também o repositório de decisões e de ordens de remoção, que deve ser alimentado pelas empresas, mas que se trata de um instrumento voltado para o TSE. Então, pelo que parece aqui, não se trata de um repositório público, mas de um insumo aí probatório para o tribunal poder exercer o seu poder de polícia. Então, são 2 coisas diferentes que a gente está tratando aqui. É isso mesmo, né, Chico? O Chico, acho que até estava falando aqui, Chico, você estava falando aqui no princípio, inclusive, antes da gente gravar, né, Clara, que esse repositório para a Justiça Eleitoral serviria, e eu queria que você explicasse bem para a gente, Chico, para que vai servir para esse poder de polícia, o que vai ajudar a Justiça Eleitoral na hora de tomar a decisão? Acho que no caso desse repositório, Felipe, ele é importante para a gente começar a pensar como é que esse poder de polícia exercido pelo TSE consegue ter consistência no território nacional, especialmente numa eleição municipal, né? Bom, como é que a gente vai executar, por exemplo, a difícil tarefa de dar consistência para decisões sobre conteúdo idêntico, que é um termo que a Resolução de Poder de Polícia de 2022 traz, né? Então, o tribunal está tentando se esforçar para dar algum tipo de ferramenta para o juiz na ponta, saber como é que essas decisões estão acontecendo e saber quais são os conteúdos que estão sendo retirados, né, conforme decisão judicial. Mas acho que só para dialogar um pouco com a Laura e com a Clara,
até sobre o que a gente, no comitê, né, conseguiu desenvolver. Acho que a gente foi muito cuidadoso para deixar para o tribunal essa decisão sobre como resolver esse debate sobre a remoção de conteúdos, né? Acho que esse é um debate que, do ponto de vista jurídico, ainda até a gente tem controvérsias mais amplas do que o eleitoral, né? No caso do artigo 19 do Marco Civil e do julgamento disso. Mas acho que a nossa tarefa era tentar entender e explicar para o tribunal como é que as coisas funcionam, né? Como funciona a moderação de conteúdo nas redes sociais, como funciona, né? Quais são as tarefas que, para remover um conteúdo, as plataformas têm que atuar. E ainda mais, né? Do ponto de vista dos anúncios, eu acho que uma das soluções mais interessantes que apareceu na minuta, e eu acho que isso foi um ponto de discussão que a gente teve, bom, uma coisa é o que se faz sobre a remoção de um conteúdo, mas a outra coisa é o que se exige do ponto de vista do oferecimento que essas plataformas têm dos seus produtos de publicidade, né? Então, uma das coisas que apareceu na minuta, já para consulta pública, foi a vedação da comercialização de determinados tipos de impulsionamento de conteúdo, né? Vedando, por exemplo, que as plataformas comercializassem conteúdo, comercializassem o impulsionamento de conteúdo contra a integridade eleitoral. O que, na minha opinião, não é necessariamente uma disposição sobre remoção posterior desse conteúdo, mas é uma disposição sobre quais são, vamos dizer assim, os produtos que aquela plataforma pode fornecer para as campanhas, porque, no limite, ela é um fornecedor de serviço de campanha, assim como outros fornecedores de serviço de campanha existem e são regulados pelo tribunal, né? Mas, de fato, essa discussão sobre remoção, seja ela judicial ou não, né, eu acho que o tribunal está avançando, isso apareceu no voto da ministra, e inclusive, do ponto de vista dessa consistência em relação às decisões judiciais, me parece super importante, porque criar um repositório, inclusive com uma parte pública, é muito importante, né? Para que a sociedade consiga também ter acesso às decisões que o tribunal está tendo sobre remoção de conteúdo, avaliar tais decisões, né? Porque são decisões que têm impacto na liberdade de expressão, né? Essas decisões judiciais. Ô Chico, eu queria aproveitar, já que você mencionou isso, e aí, um pouquinho fora do comitê, mas que avaliação você faz? E estendo a pergunta, se quiserem, evidente aos demais, né, sobre o que o TSE já fez em termos de remoção. Você está falando de liberdade, a gente ainda pende de aprovação de um projeto de lei que dê um norte, uma regulamentação mais clara para isso, mas diante do que você viu na eleição passada, nas eleições passadas, que avaliação que você faz sobre a postura do TSE na retirada de conteúdo? Vou responder rápido para dar também, porque eu quero ouvir a Laura e a Clara. Mas a minha avaliação é que eu ainda não tenho bons elementos de olhar para o retrato inteiro, Felipe, porque esses processos, né, eles ocorreram muito na correria das eleições, e acho que a gente ainda não tem ainda estudos que sejam abrangentes o suficiente para olhar para todas essas decisões. A minha intuição é que o tribunal agiu na necessidade e na urgência, né? É isso que eu acho que a gente viu ali, tentando fazer uma análise a quente, né? Mas eu acho que é super importante o tribunal ter criado esse repositório a partir dessa resolução, para que a gente possa ter o olhar do todo e começar a avaliar de forma sistemática isso que o tribunal está fazendo do ponto de vista de remoção. Porque, assim, a quente, a gente pode falar que foi bom, a gente pode falar que foi ruim, a gente pode falar que exagerou, mas qual vai ser o instrumento que a gente vai ter de análise completa, né? Isso é o que nossa tarefa aqui. Laura, você faria alguma avaliação sobre o que a gente viu no passado? A gente ouviu muita crítica, evidentemente, né, e muita crítica das plataformas também, mas queria ouvir também uma avaliação sua. Vamos lá. Felipe, eu acho que essa é uma ótima pergunta. Eu também diria que eu não tenho elementos para responder essa pergunta. Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta importante. E eu colocaria ela de duas formas. Eu acho que a gente. E esse é um anseio grande da sociedade civil, né? Quando a gente vê. Se você for olhar o 2630, e talvez a grande força dele nas primeiras versões do relator era a questão da transparência, dos relatórios de transparência. Você vai lembrar bem. E qual que era a grande ânsia, assim, que eu lembro da sociedade civil? Era saber, bom, quais são os conteúdos que são retirados
né? O que acontece com as contas? Então, acho que há um anseio, de fato, para que a gente entenda melhor esse ecossistema, entenda a circulação das informações. E aí eu acho que tem esses dois atores que a gente tem que enxergar. A gente tem que enxergar tanto o que está sendo feito pelas plataformas por si só, mesmo sem decisão judicial, digamos, nas suas atividades cotidianas de moderação de conteúdo, né? Que essa, digamos, era a grande motivação do 2630 quando chegou na Câmara. Eu acho que isso a gente não tem elementos para dizer, porque a gente não conseguiu construir esse sistema de regulação. Esse é o grande déficit, né? Como dizem os acadêmicos, a gente não consegue observar esse, a gente não tem os elementos para observar esse ecossistema. E eu diria que também em relação às ordens de remoção do tribunal, também não me parece que a gente ainda tem esse olhar. Mas eu acho que a sua pergunta deixa claro que a gente tem que continuar olhando, os dois se complementam claramente, né? A gente tem uma atividade de moderação cotidiana e a gente tem atividade, provavelmente, e atividade daquilo que é ou retirado em excesso pelas plataformas ou não é retirado, né? E aí a gente vai ter, digamos, a contestação judicial disso. Eu acho que a sua pergunta mostra que a gente tem um grande déficit e que a gente precisa analisar esses dois atores, a gente precisa conseguir enxergar esse cenário. Juliana. Queria, então, fazer uma pergunta, até pegando como gancho essa discussão, porque eu imagino que também, em termos de desafios que vão surgir, a gente vai continuar observando durante a aplicação da própria resolução. Mas o que eu queria perguntar é se, nesse momento em que a gente está, se é possível perceber algo que tenha faltado, né? Se a resolução deixou de tratar ou se tratou de maneira insuficiente, ou, enfim, o que ainda falta para caminhar nessa temática? Bom, Ju, eu vou responder, até já conversei sobre isso com a Laura e o Chico, então eles ficam à vontade para complementar. Essa pergunta fez parte das nossas reflexões. Bom, eu diria primeiro que falta um marco regulatório de plataformas digitais no Brasil. Tá? Eu acho que o TSE faz um trabalho importante em certificar de que os imperativos do processo eleitoral, as regras de propaganda política também se aplicam e fazem efeito nessa esfera digital. Isso é um passo muito importante. Mas até essa tarefa do TSE, essa pré-eleições, essa durante eleições de adjudicação e tudo mais, eu acho que vira uma tarefa muito mais azeitada, uma tarefa muito mais estrutural, se existe um marco regulatório que conforma essas empresas, essas atividades, que trata dos imperativos de pluralismo, liberdade de expressão, acesso, proteção de direitos no mundo digital, em todos os momentos, não só no momento excepcional, que são as eleições, mas na vida do dia a dia. Então, a gente tendo um marco regulatório consistente, eu acho que essas tarefas ficam muito mais eficientes e enfim, estruturais. E acho que um ponto, talvez, aí vamos ver se a Laura e o Chico concordam comigo. A Laura acho que sim, que a gente conversou, mas o TSE tem esse histórico aí de fazer os acordos de cooperação com as plataformas. Esses acordos foram bem criticados pela sua superficialidade, pelas possíveis limitações das ações que estavam ali propostas, sinalizações, figurinhas, stickers, e eu acho que agora que o tribunal toma essa direção, como bem colocou a Laura, para olhar para todos os atores que estão nessa cadeia, né, que fazem parte, que moldam esse ambiente informacional em que o debate eleitoral se dá, talvez seja um momento também de pensar no que deveria estar incluído nesses compromissos, também pensando em termos estruturais. Então, quais seriam as providências a serem tomadas pelas plataformas, considerando esse poder sistêmico sobre a opinião que elas têm? Eu estou emprestando aqui um termo de uma professora holandesa chamada Nathalie Helberger. Ela compara com o poder da mídia tradicional, né? A mídia tradicional tinha aquele poder sobre a opinião, porque tinha muita responsabilidade editorial, escolhia o que publicar, o que não publicar, e ainda que isso não aconteça nas plataformas, as plataformas têm uma influência imensa sobre os fluxos de informação e de atenção online, por isso o poder delas é sistêmico sobre a opinião.
Então, considerando esse poder sistêmico, quais seriam, né, as medidas de transparência, de mitigação de riscos e etc., que deveriam estar imbuídas na sua operação durante o processo eleitoral de forma inerente? Acho que essa pode ser uma conversa para ser feita no âmbito dessa ideia de compromissos desejáveis. Se eu puder também complementar, Chico, você quer falar? Complementar aqui, acho que a Clara falou, acho que esse seria o próximo passo, Juliana. Acho que a gente também tem que pensar em cooperação, né? Quando a gente olha esses marcos complexos, e aqui eu acho que isso é um ponto importante, em relação à sua pergunta, né, Felipe? Acho que esse cenário é mais complexo. Quando a gente fala de retirada de conteúdo, acho que primeiro que a gente tem que ter clareza de que a gente não vai ter uma bala de prata aqui. E, dada a complexidade, a gente está entrando nesse mundo mais complexo. Há uma repartição de responsabilidades, cada ator tem que digamos, tem deveres nessa repartição, e eu acho que um elemento essencial, se o tribunal está avançando, né, nessa questão da repartição de responsabilidades, um outro elemento que é essencial é o da cooperação, da colaboração, a dos acordos, a dos códigos de conduta. Então, se a gente pega esses marcos internacionais, eu diria que esses são os dois grandes pilares. Responsabilização por um lado e cooperação por outro. Então, eu acho que os acordos que o TSE já fez com as plataformas, eles deveriam ser amplificados, fortalecidos, e talvez, por que não fazer com outros atores, né? E eu até vou passar aqui a palavra para o Chico, porque a gente discutiu muito no comitê a ideia de programas de integridade, né, que seriam também avançando e muito nessa linha dos acordos. Talvez o Chico pudesse explicar um pouco isso que a gente discutiu, nessa linha mais cooperativa também. Exato, Laura. Eu acho que esse é um ponto que merece avanço, né? Os programas, o que seria um programa de integridade? Eu acho que seria uma próxima fase dos acordos de cooperação, né? Puxando um pouco a ideia de corregulação, de um diálogo entre o regulador e o regulado, a ideia de que esses acordos de cooperação eles podem, vamos dizer assim, evoluir para uma outra coisa, uma coisa mais complexa, uma coisa mais robusta, uma coisa que fosse mais permanente também, né? E que dialogasse mais com as regras que as resoluções trazem. Então, mas esse é uma próxima fase. Mas eu diria que tem uma coisa que falta também, gente, e que de fato não é tarefa necessariamente do tribunal. Falta regular plataformas, né? Falta a gente ter uma boa regulação de plataformas, seja do ponto de vista do projeto de lei 2630, ou qualquer que seja o veículo para que isso aconteça, seja do ponto de vista também de uma regulação de plataformas do âmbito eleitoral, mas que seja pela via legislativa, né? Tem uma discussão relevante do Código Eleitoral, né, da reforma do Código Eleitoral, na verdade, da edição de um novo Código Eleitoral, que está correndo agora no Senado. E aí é a nossa oportunidade de fazer uma discussão um pouco mais estruturante, né? Porque do ponto de vista das resoluções do tribunal, o tribunal tem um poder limitado de fazer resoluções, né? E eu acho que isso falta, essa realmente é uma responsabilidade que falta. Alguém falou sobre isso, né, do vácuo legislativo, mas eu acho que se a gente for discutir falta, a gente tem que discutir isso. Mas para isso acontecer, né, a gente observou no último ano, por que isso não aconteceu? E aí eu queria terminar por aqui, do ponto de vista assim, desse assunto, pelo menos para mim. Isso não aconteceu também por resistência do setor, também por resistência das plataformas. Isso é uma pena, né? Se a gente conseguisse encontrar uma solução política, como na Europa foi encontrada, né, de conseguir aprovar uma legislação para encontrar um caminho para essa regulação começar a acontecer, talvez a gente estivesse num outro momento, a gente estivesse até mais avançado nessas discussões de corregulação, que eu particularmente acho super interessante. Ô, Chico, deixa eu fazer só... Fala, Laura, por favor. Não. Fala você, Felipe, depois eu falo. Porque eu ia fazer uma pergunta, e aí pode ser inclusive para você também, Laura, que eu fico só com o receio, observando todo esse cenário, de que quando o judiciário avança e regula, na falta, né, de uma regulação que venha do Congresso Nacional, que o Congresso cruze os seus braços também, dizendo, bom, já que o judiciário já está fazendo, e as plataformas conseguem, de alguma maneira, né, pressionar o Congresso também para que alguns debates não avancem, mas não conseguem necessariamente fazer isso no Judiciário, eu fico com receio de que a gente fique com essa regulação permanente só do Judiciário. E aí, tudo bem, até podem, comitês como o que vocês participaram, podem dar novos elementos para o Judiciário ir aperfeiçoando essas ferramentas.
mas parece que o Congresso Nacional vai cada vez ficando mais distante de aprovar alguma coisa, graças à ação do Judiciário. E depois o Congresso reclama, né? Também reclama, as plataformas reclamam, o Judiciário não dialoga conosco. Bom, dialogar, dialogou, mas o diálogo é muito diferente do Parlamento. Então, às vezes eu fico olhando assim, parece que o Congresso está cada vez mais longe da aprovação de algo nesse sentido. Uma frase sobre isso. A minha pergunta é por que o Congresso não aprovou? O Congresso também não está no vácuo, né? O Congresso é pressionado por forças políticas, pelos setores econômicos, e eu acho que o Congresso não aprovou porque as plataformas pressionavam para não aprovar também, né? Porque existia resistência do setor. Se não tivesse resistência, talvez o Congresso tivesse aprovado, né? Então, fica um pouco assim, o ovo a galinha, né? Mas eu acho que isso também faz parte do quadro. Laura, para a gente fechar. Perfeito. Acho que nesse ponto, acho que o Chico traz um ponto importante, quando de fato teve momentos do 2630 que parecia que ia ser aprovado naquele dia, e a gente teve movimentos muito fortes para não aprovação. Eu vejo como um caminho sem volta, eu não acho que não é uma opção, né? Mesmo essa resolução, a regulação do TSE, ela é, do seu ponto de vista, ela é restrita ao ambiente, né, das eleições, e me parece que seria uma renúncia muito grande do Congresso não regular talvez o que é mais importante para a nossa sociedade hoje, que é o fluxo da informação. Então, me parece uma renúncia, digamos, sem nenhum sentido, né? Então, eu imagino e confio e acredito que isso vai acontecer. Talvez esses movimentos do judiciário, eu diria até que um pouquinho diferente de você, eu acho que talvez eles incentivem, porque Facilitem, né? Podem facilitem. facilitar e dar mais elementos, né? Eu acho, porque eu acho que também havia uma interpretação talvez muito exagerada e, ao meu ver, equivocada da isenção dada pelo 19, que talvez colocasse os atores numa posição muito confortável, dizendo, bom, se eu sou isento e não preciso fazer nada, para que eu vou colocar algum tipo de dever, ainda que aquele dever de transparência, né, digamos, que já estava consolidado nas primeiras versões do PL, para que eu vou colocar mais deveres se eu estava numa posição muito confortável e uma interpretação exagerada, né, que, ao meu ver, o artigo nunca permitiu. Mas, então, eu vejo que talvez esses movimentos nos levem a essa conformação. A gente precisa, como sociedade, chegar num acordo, né, sobre esse ponto. E eu vou aproveitar, Felipe e todos os demais colegas aqui, para dizer que eu acho que falta também a regulação sobre inteligência artificial. Esse é outro tema que, se a gente também não chegar num consenso agora, a gente vai vivenciar o que a gente está vivendo agora sobre essa discussão do judiciário, né? Se a gente for ver, tem a ordem executiva do Biden, e já foi há pouquíssimo tempo, deu tarefas aí para toda a administração pública americana. Se a gente for olhar também, a União Europeia está avançando bastante nessa regulação, e esse também é o grande debate do momento, né? E se a gente também não pensar em parâmetros mínimos de accountability para a cadeia, para todo esse ciclo de vida da IA, né? Pensar em incentivar, por exemplo, um grande debate sobre autenticação, né? Como é que o governo pode incentivar a autenticação dessas informações, né? desses vídeos, desses vídeos feitos por IA, dessas informações geradas? Acho que esse é um grande debate, e isso só pode ser feito pelo legislativo, tá? Então, eu acho que talvez a gente possa extrair lições desse processo para dizer que é difícil chegar num consenso sobre esses temas: regulação de plataformas, moderação de conteúdo, inteligência artificial. É difícil, sem nenhuma dúvida, mas a gente não tem uma outra opção como sociedade, ao meu ver, né, para que a gente possa avançar de forma democrática e nesses temas. Gente, vamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Sem Precedentes. Eu queria muito agradecer a Laura Schertel, ao Chico, a Clara, a Juliana, e eu faço um convite para vocês três. Juliana está aqui sempre, mas eu faço um convite para você, Laura, para o Chico e para a Clara, para a gente voltar aqui depois das eleições e ver o que funcionou e o que não funcionou, porque aí a gente já vai analisando também o que pode ser feito para uma próxima eleição. Já deixo o convite aqui e agradeço muito o tempo e a disposição de vocês para conversarem conosco. Obrigado e até um próximo Sem Precedentes. Obrigada, gente. Obrigada.